Tá, são 12 aulas que nós temos caminhado sobre pregação expositiva. Acho que Deus ele tem nos abençoado bastante até aqui, nos tem trazido temas que são bem interessantes da gente discutir, da gente pensar, da gente refletir. E hoje já estamos aí na aula 8, né? Já caminhando para o final, né? Digamos que é assim. Agora mais 4 aulas e a gente conclui. Volta com o slide do rapidinho. O tema de hoje, então, como interpretar corretamente o texto bíblico dentro da perspectiva de linha melódica. O que é isso, pastor? Fala a minha língua. Vou explicar o que é que isso tem a ver conosco. Dudu, por favor, pode passar. Qual que é o nosso objetivo nessa manhã? Irmãos, o nosso objetivo dessa manhã é compreender os princípios fundamentais para uma interpretação bíblica correta. Ao final desta aula, desta lição, os alunos deverão ser capazes de identificar e aplicar os métodos adequados de exegese, ou seja, de interpretar o texto, as ferramentas, evitando erros comuns na leitura e interpretação das escrituras sagradas. Pode passar, Dudu, por favor? Então vamos lá. Introduzindo o nosso tema, a interpretação correta das escrituras é fundamental para a vida cristã e o ensino da igreja. Interpretar, irmãos, biblicamente a palavra diz muito sobre a saúde da igreja, diz muito sobre quem somos, para onde estamos indo, quais são os nossos fundamentos, quais são os nossos alicerces. Então, muitos erros doutrinários e práticos surgem de uma leitura superficial ou descontextualizada do texto bíblico. É isso que nós temos falado ultimamente sobre isso, sobre o perigo de lermos um texto fora do seu contexto. Vocês concordam comigo que isso é difícil fazermos isso? Deus aplica ao coração? Sim, Deus faz muitas coisas, mas existem vários textos bíblicos, por exemplo, 2 Timóteo 2, ou enfim, outros textos também que nos falam para termos zelo em interpretar a palavra e manejar bem a palavra da verdade. Então somos esses chamados a olhar para a Bíblia com seriedade e entender o que é que o texto quer nos dizer. Então nesta aula aprenderemos princípios essenciais de hermenêutica que nos ajudarão a compreender a mensagem original dos autores bíblicos e a aplicá-la fielmente aos nossos dias. O objetivo é capacitar presbíteros, líderes e estudantes a manejar bem a palavra da verdade. Dudu, pode passar. Então vamos lá. Quando nós chegamos nessa parte do livro de exposição de pregação bíblica, o autor ele começa a trabalhar a respeito do tema de linha melódica. O que é que isso significa? Pastor, eu nunca ouvi falar disso. Quem já ouviu falar de linha melódica? Os músicos aí do plantão. Melodia. Melodia sim? Sim, Maria? Fernando, melodia sim? Alguém sabe me explicar o que é isso? De maneira simples, né? Toda música tem uma melodia? E o que é uma melodia? Rítmico? Quero ouvir vocês. Vocês sabem mais do que eu, irmãos? Com certeza. É o que compõe, não só o beat. O beat é uma bateria. Mas é o conjunto que vai compor aonde vai dar a vida da letra. Você pode ler. Um exemplo é o seguinte: quando um músico ele vai registrar uma música, primeiro ele registra como poema, que é mais barato, e depois ele registra como música, porque como poema ele está registrando só a letra. E como música ele está registrando todo o conjunto. Isso vai toda a orquestra. Quanto maior a orquestra, maior a harmonia. Então digamos que é Adenilton. A melodia também, ela é escrita. Todas as notas musicais do jeito que ela foi composta, é a música. Gostei dessa aí. Porque o que acontece se a gente não seguir conforme ela foi composta? Não vai ser a música. E se eu toco uma nota diferente da melodia, o que acontece? Está errado.
Veja então que o autor usa essa ilustração de linha melódica, de melodia, para dizer assim, o texto bíblico funciona dessa forma. O autor ele escreve não um versículo isolado, ele escreve um conjunto, uma estrutura. E se a gente retira um versículo dentro dessa estrutura e não entendemos onde ele foi colocado, o que acontece? Ele é interpretado de maneira equivocada. Então, assim como a música tem uma melodia principal, cada texto bíblico possui um tema central que unifica toda passagem. Quando Paulo escreve uma carta, ele tem um propósito. Qual que é o propósito daquela carta? Dentro desse propósito, o que é que nós precisamos fazer? Olhar aquele versículo e entender, como que esse versículo se relaciona com o propósito da carta. Quando Paulo ele escreve esse trecho aqui, ele está falando para essa igreja com esse propósito, Então, como que esse versículo se relaciona com esse trecho? Está dando para entender, irmãos, que o autor ele quer mostrar que nenhum versículo está ali sozinho, perdido, sem nenhum sentido. Não, ele faz parte de uma estrutura, de um conjunto que ele compara com uma linha melódica. 2, identificar a linha melódica significa descobrir a mensagem principal que o autor inspirado quis comunicar aos seus leitores originais. Então pensa que o nosso primeiro passo, irmãos, quando nós pegamos as escrituras e lemos um texto, não é pensar assim, o que é que Deus quer me ensinar hoje? Não, nós damos um passo atrás, entendemos o que é que o autor bíblico quis dizer para os seus leitores e baseado nisso nós pensamos, esse é o ensinamento? Como que esse ensinamento se aplica aos meus dias hoje? O texto fala para os leitores originais, o povo lá de Filipenses, ser alegre. E como que essa alegria me impacta hoje em dia? Como que eu, na Igreja Cristã Evangélica Vida Nova, que saio segunda de manhã, que não sou perseguido, que não sofro por causa do Evangelho, como os primeiros cristãos, como que essa alegria enche o meu coração? Como que essa alegria inabalável toma de conta na minha vida? Dá para entender como que a gente faz essa ponte do texto e aplica aos nossos corações? Então, ponto 3, pergunte, qual é o ponto central desse texto? Isso evita interpretações fragmentadas e mantém o foco na intenção do autor. Então vamos lá. Quando nós passamos, aí pode passar do próximo slide, existe uma estrutura e uma ênfase. E nós, como leitores, somos chamados a fazer esses passos aqui. Primeiro, identificar a organização do texto. Então nós olhamos lá, como que esse texto se organiza? Existe alguma coisa que chama a atenção? A gente vai fazer a nossa dinâmica e vamos passar por um livro da Bíblia. E aí já é uma dica, guarda aí, pepita de ouro. A organização do texto impacta na forma como nós interpretamos. Como assim, pastor? Às vezes o autor ele entra no assunto, ele sai do assunto e ele volta novamente. Irmãos, se eu preciso entrar no assunto, fazer um parênteses e voltar nele novamente, o que é que isso me diz? Que esse assunto é muito importante. Porque eu fiz um adendo e eu preciso voltar para complementar as minhas palavras. Está vendo como é importante a gente olhar para a Bíblia e entender como que ela funciona? Então, identificar a organização do texto, a introdução, o desenvolvimento e conclusão do argumento bíblico. Somos chamados a observar repetições, mas vai guardando aí, hein, irmãos, que tudo isso vai impactar a nossa dinâmica. Olhar para o texto e ver assim, nossa, quantas vezes o autor repete tal palavra? Uma coisa eu falar assim, irmãos, precisamos comprar uma porta, porque a nossa igreja precisa, e faz tempo que a gente está construindo, e a gente tem que chegar ao final da construção. Outra coisa é falar assim, irmãos, temos que comprar uma porta, porque a igreja precisa de uma porta. A porta, ela é muito importante para aquela sala, porque aquela sala não pode ficar sem essa porta.
Irmãos, tem que ser essa porta, porque essa porta é de alumínio e ela... Dá para entender o que é que eu estou enfatizando no meu discurso? A porta. Ninguém vai sair falando que eu não falei da porta. A porta eu falei. Então, a maneira como o autor repete as palavras-chave que indicam os pontos de destaque, tudo isso nos ajuda a interpretarmos a palavra. 3. Reconhecer conectivos e transições que revelam a lógica e o fluxo do pensamento bíblico. Então, às vezes, a gente começa a ler um trecho e ele começa assim: pois, portanto... ele está concluindo aqui. Mas o que é que ele estava falando antes? Se ele está concluindo um argumento. Que argumento é esse que ele vinha desenvolvendo? Então, existe uma estrutura dentro do texto bíblico que o autor chama de linha melódica, né? Mas que, em outras palavras, é a estrutura em si do texto, em que a gente precisa pegar o texto, o versículo, e interpretar dentro dessa estrutura. Tipos de texto bíblico. Irmãos, na Bíblia existem alguns tipos de texto bíblico. Existem textos narrativos, que Juízes, por exemplo, né? É uma narrativa, Ruth é uma narrativa, são relatos históricos, biografias, eventos, né? Gênesis é uma narrativa, Atos, né? Um relato histórico. Existem textos que são poéticos, né? Salmos, provérbios, cantares, e textos poéticos trazem essa linguagem figurada, esse paralelismo. Então, irmãos, cada tipo de texto exige um tipo de interpretação. Faz sentido eu pegar, por exemplo, cantares, ou provérbios, ou salmos, ou até mesmo Apocalipse, né, que traz essa linguagem figurativa, e eu falar assim: aqui é o pé da letra? Não. Eu preciso entender a figura de linguagem e entender o que é que o autor está querendo dizer. Então, tudo isso é cuidado na hora de interpretar. Existem textos que são proféticos. Mensagens de Deus através dos profetas. A gente tem os profetas maiores, a gente tem os profetas menores. Existem a epistolar, que são as epístolas, as cartas doutrinárias, como por exemplo Romanos, cartas pastorais, como por exemplo Timóteo. Existe o gênero apocalíptico, né? Visões e símbolos, que é Daniel, Apocalipse. Então, tudo isso são etapas que nós vamos passando para entender o texto e interpretá-lo de maneira correta. Irmãos, trabalhoso, né? Fazer uma mensagem de domingo. Exige muito trabalho. Eu lembro que às vezes aí eu acho engraçado, né? Geralmente eu não respondo. Mas aí às vezes no sábado acho que isso não aconteceu aqui ainda. Mas no sábado às vezes você comenta, né? Você é pastor e você comenta: tenho que ir para casa. Aí alguém responde assim: é verdade, né, pastor? Tem que fazer a mensagem de amanhã. Não, irmãos. Ninguém faz mensagem de domingo em um dia. Ninguém faz, a não ser que quem ia pregar deu para trás e o pastor vai ter que pregar de surpresa. Aconteceu um imprevisto, aí tudo bem, a gente madruga se necessário. Mas, irmãos, uma mensagem bem preparada mesmo. Claro que cada estudante tem uma dinâmica de preparo, mas eu passo a semana toda mexendo no texto. Todo dia eu tenho que ir lá escrever um pouquinho, tenho que olhar para o texto novamente. Às vezes, dependendo do texto, eu passo a semana fazendo devocional no texto, para poder ver se Deus me ajuda, porque o texto é difícil. Então é uma coisa que exige trabalho, e que não é simplesmente assim, a gente estrala os dedos e bum, vem uma mensagem de domingo. Um texto bem preparado, ele exige muito labor e muito trabalho, né? Então, vamos lá. Existem alguns perigos de uma interpretação incompleta. Existe o perigo do literalismo excessivo, que é interpretar tudo ao pé da letra. Um exemplo disso: é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar na ponta de uma agulha. É assim, né? Ponta de uma agulha que usa a expressão?
fundo, acho que depende da tradução. Aí você fica pensando assim, o que era a ponta da agulha? A gente precisa olhar o contexto e ver que não é necessariamente a agulha que a gente se refere aqui no século 21. Então, que coisa, né? Que interessante é isso. A gente entender o contexto, né? Então, literalismo excessivo é interpretar tudo ao pé da letra, ignorando figuras de linguagem, metáforas e contexto literário do texto bíblico, o que pode levar a conclusões distorcidas. Tem uma música que diz assim, que a gente canta e às vezes a gente não sabe o significado. Eu só preciso lembrar dela. Eu só não sei a letra agora. Que fala sobre raio, trovão, Senhor. Ai, meu Pai, me ajuda para lembrar a música, Senhor. Não, outra ainda. Eu vou lembrar e quando tiver na de manca, eu vou lembrar. Mas a gente canta... Vem Jesus... Ai, gente, deixa eu ver se é essa aqui. Rapidinho, irmãos, me dê 2 minutos. Zica. Não é essa, não. Eu vou lembrar e vou falar como exemplo para essa aqui. Alegoração indevida. Espiritual passagens que possuem sentido literal e histórico, criando interpretações que o autor original nunca pretendeu comunicar. Então o autor nunca quis dizer aquilo no texto, mas a gente olha, a gente espiritualiza tanto que a gente dá um novo significado para o texto. Irmão, se Deus falou alguma coisa, se Deus nos deu uma interpretação que ninguém até aqui falou sobre aquele texto em 2000 anos de história, acho que alguma coisa está errada, a gente precisa dar um passo atrás. Então a gente corre esse risco de alegorizar mesmo, né, de espiritualizar demais o texto. E terceiro, temos o perigo do isolamento do contexto. Extrair versículos do seu contexto imediato e amplo, usando-os para sustentar ideias que contradizem o ensino geral das Escrituras. Então, esse versículo fala isso. Onde que eu encontro apoio para afirmar essa verdade? Será que em outro lugar da Bíblia eu posso enxergar isso? Por exemplo... Por que não... Aí vou soltar alguns temas aqui sem entrar necessariamente neles, tá? Mas não cremos no pastorado feminino, né? Não acreditamos em pastoras. Será que a Bíblia ela afirma isso em mais de um lugar? Vamos fazer uma análise bíblica. O que a Bíblia como um todo fala sobre isso? Por que homens, somente homens como pastores? Não batizamos crianças, bebês. Não somos como os presbiterianos e católicos que jogam água na cabeça, né? Por quê? Será que a gente encontra base bíblica nisso? Porque a gente faz o credobatismo, né? Depois da confissão pública. Onde é que isso será que eu uso um versículo só para fazer essa doutrina ou encontro base bíblica em todo o resto das Escrituras? Então todo esse cuidado, esse jogo de cintura, essa seriedade é necessário para que a gente entenda e interprete de maneira eficaz a Bíblia. Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilo? Eu acho que fora a linha melódica, que é entender que um versículo está dentro de um trecho, dentro de um todo, e a gente precisa entender isso, não temos nenhuma outra novidade aqui. Acho que tudo aqui que a gente já passou, a gente já falou, ou se não, pincelou em outras aulas. Por isso eu quero aproveitar essa aula para fazer uma dinâmica com vocês, certo? Imagine que o nosso corpo, ele é formado então por um esqueleto e por carne, né? Quando nós pegamos o texto bíblico, nós pegamos, digamos que a carne para ler. E aí a gente precisa entender que por detrás dessa carne existe uma estrutura que sustenta. Certo? Tranquilo? Sendo assim, Dudu, você pode colocar o outro slide para mim, por favor? A gente passa para a nossa dinâmica. E aí eu já quero convidar vocês para fazerem grupos de 5, 6 pessoas. A Rafa tem papéis.
Se quiser dividir até na metade, amor, acho que não vai precisar talvez de um papel inteiro. Ou se quiser dar inteiro. Eu não sei se vocês viram o grupo, mas quem tiver caneta, lápis aí, amor, já me ajuda aí. Vamos fazendo os grupos que a gente vai passar para a parte boa agora. Rápido, para a gente não perder nossa dinâmica. Irmãos, tudo certo aí? Já fizeram grupos? Irmãos, eu queria ter um tesoureiro como César. Eu sempre orei por um tesoureiro assim. Ele achou a música, irmãos. Vamos lá, olha só. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E agora? Está vestido. Quem sabe o que significa? Do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre. A único Rei eternamente. O que é que isso significa, irmãos? Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos. Esplendor e poder. Mas de maneira literal, o que é que isso significa? Faz sentido eu achar que... Cataclisma. Acho que chegou a Esté ali, ó. Alguém pode abrir para a Esté, por favor? Irmãos, faz sentido eu acreditar que Jesus vai vir como um trovão. Aí a gente imagina Jesus literalmente um trovão, né? Aí a gente imagina um desenho, né? Do trovão, 2 olhinhos, uma boquinha. E Jesus falando, estou voltando. Não, né, irmãos? Não é um desenho assim. Então aqui é um exemplo de uma imagem figurada. De uma metáfora. Para dizer que Jesus vai vir com sons de trovões, ou seja... Todo mundo vai escutar. Todo mundo vai escutar. Luzes, todo mundo vai ver. Relâmpagos. Ele vai vir rápido como um relâmpago. Então veja como é importante a gente interpretar o texto e entender dentro daquela dinâmica a questão de interpretar o texto dentro do seu contexto. Uma metáfora que, se não entendemos, pode dar sentido errado ao texto. A gente pode falar assim, Jesus vem rápido como um relâmpago. Então ele... Pronto. Jesus vem rápido, a gente piscou, está na outra... E tem tanta coisa para acontecer, né, à luz do texto bíblico. Jesus fica um tempo, depende da interpretação, né? Mas muitas coisas acontecem depois que Jesus retorna e tem várias coisas. Beleza? Fizeram grupos. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer, irmãos. César, obrigado, irmão. Você é um irmão. Um estudo dirigido, tá bom? Vamos fazer um estudo dirigido. Todo mundo, por favor, abra a sua Bíblia. Quem está com Bíblia de estudo, não vale. Você falou que ia trazer, eu fiquei calada para você não deixar a sua em casa. Não vale ler a introdução, o propósito. Não vale ler a introdução do livro, tá bom? Então, se você está com sua Bíblia de estudo, passa uma página aí, não vale colar. Eu quero todo mundo começando do zero. Judas, livro de Judas. Antes de Apocalipse aí. Judas. Oi? Não entendi. Ajuda, né?
Dudu, será que você consegue colocar o texto para a gente ler junto aqui, todo mundo? Numa mesma versão? Pode deixar sua Bíblia aberta em Judas. Pode ser NVI. Ou se quiser colocar ARA, não tem problema também não. NAA, se tiver NAA até é melhor. Nova Almeida atualizada. Da Nova Almeida, ela é fera, né? Eu também gosto. Não tem? Então pode ser ARA. Ou NVI, tanto faz a NVI, o pessoal tem mais aqui, né? Eu gosto da NAA mesmo. Irmãos, invistam na Bíblia Nova Almeida atualizada. É boa. Vamos ler todo mundo juntos? No caso eu vou ler e vocês vão seguindo a leitura comigo aqui, tá bom? Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, vamos até o final, tá, Dudu? Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos homens, cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o único soberano e Senhor. Embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, levadas por seus devaneios, essas pessoas contaminam o próprio corpo e rejeitam as autoridades, gloriam-se e difamam os seres celestiais. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar, acusando-o de caluniador, mas disse: o Senhor repreenda. Esses tais, ao contrário, difamam o que não entendem, mas é exatamente nas coisas que entendem por instinto que se corrompem como animais irracionais. Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, e buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comem com vocês sem temor algum, de modo que pastoreiam a si mesmos, são nuvens sem água carregadas pelo vento de um lado para outro, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, que espumam os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para quem está reservada a escuridão das trevas para sempre. Enoque, o 7º desde Adão, profetizou acerca deles: vejam, eis que o Senhor vem com os seus milhares de santos, para julgar todos e convencer cada um dos ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Estes são murmuradores e descontentes que seguem os seus desejos impuros, falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagem. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar por seu instinto natural, pois não têm o Espírito. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Irmãos, preste atenção na estrutura. Mudou, né? A partir do verso 19.
Mantenham-se no amor de Deus enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem outros arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. Ao único Deus, o nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Beleza. Agora você já pode falar que lê um livro inteiro da Bíblia. Judas. Irmãos, vamos fazer o estudo dirigido agora, tá bom? Eu quero que vocês interajam com o grupo de vocês e ao mesmo tempo também interaja comigo. Então a gente vai tentar encontrar um meio termo na dinâmica. Irmãos, agora se você nunca riscou sua Bíblia, agora é a hora de riscar, de grifar. A gente deu um papel para você fazer anotações, tá bom? E colocar o que te chamou a atenção. Então vamos lá. Dudu, pode passar aí para mim, por favor? Perguntas de observação. O que chamou a atenção em Judas? Há alguma palavra nesses versículos que se repetem? Algum verbo? Quem que está escrevendo? Para quem que o autor está escrevendo? Olhem para o texto e dêem uma analisada aí, ver se vocês conseguem responder essas perguntas. O que chamou atenção? Palavras que se repetem, quem está escrevendo, para quem está escrevendo. Vocês podem, para talvez facilitar, dividir as tarefas entre vocês. Cada um cuida de uma coisa. Vai lá. Valendo. Irmãos, alguém já encontrou uma resposta para alguma pergunta? Quem escreveu? Quem? Quem que é esse Judas? Irmão Tiago, irmão de Jesus. Quem sabia que tem mais de um Judas na Bíblia? Você sabia? Parece ser óbvio, mas tem gente que não sabe. E acha que Judas é o Judas Iscariotes. Veja como isso já traz uma mudança em como nós olhamos o livro. Porque as pessoas podem olhar, Judas? Mas Judas não traiu Jesus. Por que Judas escreveu um livro e ainda está lá inspirado? Quem está escrevendo é o óbvio. Para quem que ele escreve? Para a igreja. Mas tem um público específico. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Todo mundo comigo aqui rapidinho. Vamos lá. Quem está escrevendo? Judas, irmão de Tiago. Irmão de Jesus. Isso já traz alguma implicação para a gente? Sim, porque na Bíblia aparece mais de um Judas. E saber quem que é o Judas aqui molda a maneira como nós olhamos e entendemos o autor. É esse Judas, irmão de Jesus, que está falando. Para quem é difícil ao certo olhar para o texto e definir quem que eram os destinatários. Como assim, pastor? Quando nós olhamos para Romanos, quem são os destinatários? Para o povo de Roma. Os crentes em Roma. Existem cartas que são escritas para as igrejas. Mas aqui não fala. Ele simplesmente começa a falar, amados. Né? Mas ele vai falando sobre salvação. Aos eleitos. Ele usa termos que são, como aquele grupo aqui falou, da Laurelane. Termos do Antigo Testamento. Então não são qualquer crente. São crentes que têm um certo tipo de conhecimento. Ele está falando para um público que não é não convertido. É os salvos. Então veja que a gente vai trazendo nessa brincadeira perguntas, respostas para as perguntas. O que chama a sua atenção? Então, aos chamados para o Evangelho. Aos amados, amados por Deus. Então, os irmãos em Cristo.
Então tem toda essa linguagem a Raíla falou ali, de irmão, né? Fala mais alto aqui, ô Jefferson, ajuda sua sogra, pelo amor de Deus, te contar, viu? Nádia, não, obrigado, ele Jefferson. também fala assim para os cristãos. Não se cuidado com aquelas pessoas que trazem as abominações para dentro. Quem são no esses? meio deles. Ele chama de quê? Me ajuda aí, Laura. Hã? Ímpios? Falsos mestres? Opa! Isso. Tá vendo que a gente está começando agora a trazer à tona uma nova informação que muda a maneira como nós olhamos o texto. Vamos lá, irmãos. Então, isso chama a nossa atenção. Alguma coisa... E a palavra que se repete? Quem achou aí? Vamos ver se... Esses tais, quase. Uma palavra. Um termo. Amados, quase. Ímpios se repetem, talvez. Vou dar uma dica. Se relaciona com a ideia de ter falsos mestres, de ter ímpios no meio. O que é que eles precisam fazer? Aí ele usa uma palavra. Quem falou? Guardar. Nossa, pastor, essa palavra... O que é isso, irmã Dailton? Vamos ver comigo, irmãos? Vamos ver comigo? Verso 6. Vamos lá, 5. Vou ler na Ara, que foi o que eu grifei aqui. Quero lembrar-vos, embora já estejais cientes, de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo... tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas. Vamos lá? Verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos, mais uma vez, né, a ideia de trazer a memória, lembrem. Aí a gente vai encontrando outras ênfases, né? No último tempo haverá escarnecedores. Verso 19. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo o quê? Verso 21. Quem está comigo? Guardai-vos no amor de Deus. 24. Tradução, né? Ai. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Por que a NVI não traz, irmãos? Porque a NVI é menos literal que a ARA. E a ARA mantém a literalidade das palavras. Por isso que eu gosto da Nova Almeida atualizada, né? Porque ela traz o sentido da palavra original e a NVI ela traduz para que a gente venha entender mais facilmente. Beleza? Todos comigo? O que chama a nossa atenção? O fato dele estar nos alertando. Há alguma palavra que se repete? Sim, guardar. Quem está escrevendo? Judas. Para quem? Para provavelmente um povo separado, santo, amado, né? Dudu, por favor, passa aí para o próximo slide. Qual parece ser o problema que Judas está tratando? O que ele queria fazer inicialmente, verso 3. O que mudou? Qual é o objetivo principal dele? Vamos lá. Queria falar só, calma lá, discuta entre vocês. Problema dos falsos mestres. Existem falsos mestres que ali está trazendo falsas doutrinas, que entrou no meio do povo de Deus, e Judas está dizendo assim, olha, cuidado, não deem ouvidos. Vamos lá, escuta aí essas perguntas, depois a gente discute
junto novamente. Irmãos, vamos lá? Vamos responder junto aqui agora? Qual parece ser o problema que Judas está tratando? Todo mundo concorda que é falsos mestres que estão entrando no meio do povo de Deus e fazendo uma bagunça, né? Nada diferente quanto aos dias de hoje, né? A carta de Judas é totalmente relevante para nós, porque vivemos em tempos assim. Em tempos onde falsos mestres rapidinho entram no nosso meio. E eles nem precisam nos visitar aqui. Eles entram através das nossas redes sociais, daquilo que ouvimos e assistimos em casa. Ademilton. Sim, com certeza. E esse é o maior perigo, né? Porque quando é de dentro a gente normalmente não espera. É sutil, né? É sutil. O que ele queria fazer inicialmente, o autor? Falar sobre salvação. Queria compartilhar. Ele queria exortar, né? Então veja que É? Cadê? Quer falar, amor? Quer falar? Exortar. Sim. Sim. Então veja que ele começa, vamos percebendo a estrutura do texto. Existe uma saudação na carta. Existe uma introdução. Amados, estou escrevendo com esse motivo. Porém, percebi isso aqui. Verso 5 começa o quê, então? Um desenvolvimento. Ele começa a desenvolver o que ele tem para falar. E aí ele começa a citar os exemplos do Antigo Testamento e descer o chicote, né? Como a Laura está falando aqui. Então veja que tem toda essa dinâmica de estrutura. Inicialmente tinha um propósito. Ele percebeu outro, começou a falar. Irmãos, veja que parece que já havia algo em comum quanto à fé. Algo a ser seguido que era comum aos cristãos já naquela época. Por quê? Porque ele fala assim, ó, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Na NVI vai falar assim, ó, pela fé, tá a mesma coisa, né? Pela fé que uma vez, não. Vai dizer assim, ó, senti que era necessário escrever eles insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Então ele tem um propósito. E o que mudou? Mudou que ele percebeu alguma coisa e começa a desenvolver a respeito do assunto, começa a citar alguns exemplos do Antigo Testamento, como forma de mostrar que Deus ele não está aquém dos nossos pecados. Aí ele vai citando, por exemplo, Caim, Sodoma e Gomorra, o erro de Balaão, né? Ele cita Enoque. Então ele vai citando vários exemplos do Antigo Testamento para dizer, olha, existe um Deus que lida com vocês e que lida com os seus pecados. Veja aí os exemplos. Veja aí. Então o objetivo dele principal é alertar, é exortar, é fazer com que o povo permaneça firme na fé. Dudu, passa aí, por favor. A divisão do texto. Então, dividir o texto em partes facilita a compreensão do significado e ajuda a identificar o fluxo de ideias na carta. Onde começa uma nova ideia? O que cada versículo está fazendo? Então, irmãos, normalmente quando vamos ler, qual que é o problema daquelas caixinhas de versículo? Vocês já viram, né? Uma bibliazinha que tem um zíper desse tamanhozinho, você vai lá, que nem biscoito da sorte, né? Fala comigo, Senhor. Né? Irmãos, qual que é o problema disso? Talvez na sua Bíblia você perceba que tem uma letra maiúscula em negrito. Olha aí para a sua Bíblia. Você consegue enxergar essa letra? Em quais versículos? Vamos ver se está igual aqui, a minha e de vocês. 1, 3, 17. No 5 tem? 5, 8, 14,
17, 24. Irmãos, isso muda. Isso muda de acordo com cada Bíblia e cada divisão. Porque cada Bíblia, a maneira como ela é estruturada, tem um propósito, certo? Algumas é para facilitar a leitura. Então perceba que, quando nós lemos o próprio texto, nós percebemos que existe uma diferença, uma mudança, na verdade, na estrutura do texto. Por exemplo, eu falei para vocês, né? Existe uma saudação no verso 1 e 2. Por isso que o J de Judas está em negrito. Porque está dizendo que aqui começa um assunto. Quando chegamos no verso 3, que está em negrito novamente, aqui está dizendo, olha, terminou um assunto e começou outro. Contextualização. Verso 5, tem um Qzinho maiúsculo. É porque terminou um trecho e começou outro. Então vejam, irmãos, que isso a gente chama de perícope. É um trecho. Então a gente precisa sempre pegar o versículo e entender onde que ele está colocado. A estrutura em si, ela nos ajuda a entender de maneira adequada o texto. Tranquilo até aí? Só para vocês conseguirem enxergar o que eu estou tentando compartilhar com vocês. Dudu, pode passar, por favor? Isso é uma história? Isso é uma poesia? Ou isso é um ensino direto? Um ensino direto. Claro que trazem histórias, sim, mas é ensino direto. Não é como Juízes, né, que conta histórias. Não é como Gênesis, por exemplo. Não é uma poesia, é um ensino. Ele está exortando aqui, claramente. Então, irmãos, se é um ensino direto, devemos interpretar como? Veja que se é uma carta, os verbos, então, eles têm importância aqui. As repetições têm importância. As divisões têm importância. O autor tem importância, porque é um autor de uma carta. Para quem, se é uma carta, para quem foi dirigida. Então veja como que é bacana a gente brincar com a interpretação da Bíblia. Porque realmente muda a maneira como nós entendemos o texto. Então isso muda a maneira como a gente procura algo no texto? Sim, muda. Dudu, por favor. Pergunta do Dudu, né? O que o texto não ensina? E o que o texto ensina hoje? Vamos pensar sobre isso, irmãos? Dudu, se você puder colocar as imagens que eu te mandei, por favor. Eu te agradeço muito. A segunda imagem, Dudu, que é sobre Sodoma, Gomorra, sepultamento de Moisés. A outra. Ixi, ficou pequenininho, né, irmãos? Pequenininho. Mas eu tenho o Dudu na multimídia. Isso ajuda demais. Obrigado, César. Obrigado, Dudu. Vamos lá, irmãos. O que é que isso nos ensina hoje? Quais são as aplicações? Tá bom? Vejam como que é importante a gente entender. Vamos lá. Vou pegar minha Bíblia, tá? Porque isso aqui eu retirei da minha Bíblia. Cuidado com os falsos mestres. Aí ele usa o primeiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Resumo, ele mostra a perversidade destas cidades, mostra que a perversidade destas cidades as levou à destruição. Qual que é a aplicação? A punição de Deus a estas cidades, por causa da imoralidade sexual delas, serve como uma advertência para nós. O Senhor nos chama a fidelidade, humildade e misericórdia. Faz sentido? Faz sentido. Sepultamento de Moisés. Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida por ter se rebelado. Judas se refere a um relato judaico sobre a batalha espiritual em torno de Moisés e repreende os falsos mestres por seus discursos insultantes. Aplicação. Uma batalha espiritual envolve você nos dias de hoje, não só Moisés. Contudo, o Senhor pode conservá-lo fiel,
por intermédio de Cristo. Deus concede a você a fé que Moisés tinha e as humildes palavras de Miguel. Caim assassinou seu irmão e tornou-se exemplo permanente daqueles que declaram cuidado, mas nutrem ódio. A aplicação: Deus concede a você amor pelos seus irmãos e irmãs no Evangelho. Ele o guardará de cair. Erro de Balaão. Balaão procurou obter ganho financeiro por meio de ensino falso. Judas reconhece o mesmo motivo nos corações dos falsos mestres de sua época. Qual que é a aplicação? Cristão, tenha em mente como você deve exercer o chamado da sua vida. Não sustente falsos mestres com o seu dinheiro. Pense ainda sobre as pessoas que ganham a vida com predições falsas sobre o fim do mundo. Rebelião de Corá. Olha isso, tudo isso só no desenvolvimento, as aplicações. Corá incitou outros israelitas contra Moisés e Arão por estarem experimentando tempos difíceis. Observe a descrição de Judas sobre os falsos mestres de sua época. A aplicação: um aspecto importante da liderança de Moisés era a humildade. Busque este atributo na liderança da sua congregação. Ore pelos seus líderes e os apoie. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Sexto e por último. Profecia de Enoque. Observe a quádrupla repetição de ímpios. Ímpios, 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 ímpios. A profecia de Enoque enfatiza o chamado de Deus à santidade, em contraste aos falsos mestres e ímpios. A aplicação: aquele que chama você à santidade, também o apresentará imaculado perante Jesus Cristo, diante do Pai Celestial. Pela cruz, ele removeu toda a sua culpa. Irmãos, veja como o texto bíblico ele é maravilhoso. Quem olharia para Judas, 25 versículos, e diria que temos tantos aprendizados? Tudo isso vem por esse cuidado, esse zelo por analisarmos corretamente o texto. Eu vou parar aqui, porque já nos delongamos, foi um pouco mais extensa a nossa aula hoje, mas eu espero, irmãos, que essa dinâmica, essa didática, tenha ajudado vocês a entenderem como que funciona um pouco o preparo de uma pregação expositiva, mas também que isso tenha incentivado vocês e deixado um gostinho de quero mais, de você chegar em casa e falar assim: eu quero estudar as Escrituras, eu quero estudar o texto bíblico de maneira cuidadosa e a ponto de Deus aplicar no meu coração. Só volta a frase aí, Dudu, só para depois a gente ver o Cauã. Quem aprende a fazer perguntas ao texto nunca mais será enganado por qualquer interpretação. Pergunte ao texto, analise o texto, observe o texto. Que Deus abençoe vocês, irmãos. E aí, alguma dúvida? Dúvida do nosso amigo Cauã, No final da nossa EBD, aí eu estou à disposição, a gente pode conversar, compartilhar alguma coisa. Irmãos, finalizada a nossa aula. Imagem, direitos autorais, Cauã? Vamos lá, mas está no contrato lá de membresia. De uso de imagem. Brincadeira, irmãos. Vamos lá, pastor. Quero interpretar a Bíblia, quero ir mais a fundo. Pastor, tenho dificuldade em fazer devocional, em entender o texto. Irmãos, invista numa Bíblia de estudo. Aí, antes de comprar a Bíblia de estudo, me pergunte: essa Bíblia é boa? Porque tem umas Bíblias que são ruins. Tem comentários que são ruins. Não que o conteúdo dela seja ruim, Calma lá. Estou dizendo que a Bíblia fala besteira. Não. Estou dizendo que os comentários são de autores, então eles não são inspirados, Então, talvez me perguntem antes de comprar. Bíblias de estudo, elas ajudam vocês a compreender melhor o texto. Quando eu chego, por exemplo, no livro de Ruth, eu tenho uma introdução, eu tenho o contexto do livro de Ruth, eu tenho um resumo do livro de Ruth, eu tenho uma linha do tempo, eu tenho falando sobre autoria, data, eu tenho o significado da mensagem, eu tenho um esboço, e durante todo o livro eu tenho os comentários do versículo. Irmãos, para o dia a dia,
Talvez com a Bíblia de estudo você não consiga preparar uma mensagem de domingo. Mas para um devocional, para um estudo compartilhado num pequeno grupo, para um preparo de uma aula, qualquer coisa, uma Bíblia de estudo vai mudar a sua vida com o Senhor. Vai mudar, irmãos. Por quê? Porque vai te trazer profundidade. Profundidade. Essa aqui é NVT. Essa aqui é da Reforma, ela é ARA. A Rafa tem uma da nossa editora. Eu também tenho uma dessa preta, que é da nossa escola bíblica, é para professores. Então ela já não entra tantos detalhes em contexto histórico, mas ela traz dúvidas, traz ideias para a aula, trabalha mais esse quesito didático. Então, irmãos, se eu posso deixar um incentivo para um investimento, e não é barato, então se planeje, mas vale a pena. Por que que vale a pena? Porque é um investimento para a eternidade. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então vamos ficar de pé, vamos orar, pedir para que Deus Ele nos abençoe, para que Deus nos direcione. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Fico muito feliz em ver a adesão de vocês à nossa escola bíblica. Me alegra muito. Eu me empolgo muito com a escola bíblica. Eu gosto desse momento aqui. Para mim é prazeroso estar aqui. E que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. E que, sei lá, se dessa vez a gente vai entregar aí 40 currículos certificados de conclusão desse módulo, que no próximo a gente entregue 60, 70, 80 certificados, né? Que Deus Ele nos abençoe e nos faça dia após dia amadurecer juntos como igreja. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse tempo, muito obrigado por essa manhã. Senhor, eu espero que esse tempo aqui tenha alcançado o coração de cada um. Eu tenho minhas falhas, às vezes não consigo compartilhar aquilo que planejo, a forma como gostaria, mas que o Senhor, através do Espírito Santo, tenha trazido através dessa manhã aplicações, ensinamentos, nem que seja uma nova informação que transforme o coração dos nossos irmãos aqui. Abençoa cada um, Senhor, fortalece. E que dia após dia venhamos a ter uma escola bíblica bem frequentada. Porque aqui, Senhor, aqui nós amadurecemos os nossos alicerces. Nós crescemos na Tua graça. Então nos ajuda, nos auxilia através do Teu Espírito Santo. Que até o fim não percamos o ânimo. Que venhamos a permanecer firmes, guardados pela Tua palavra, guardados na Tua doutrina, e que assim dia após dia venhamos a crescer conforme a imagem do Teu Filho amado Jesus. É assim que nós oramos, agradecendo por esse tempo aqui de manhã, pedindo pelo nosso culto à noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.